Olha, eu particularmente não conheço ninguém que nunca tenha ouvido falar de Shakespeare, mas ao mesmo tempo é muito difícil da gente saber detalhes sobre a vida pessoal dele. A gente pode dizer que o homem mais conhecido e menos conhecido que existe. Bom, pessoal, sejam bem-vindos de volta a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre duas biografias de William Shakespeare. É um vídeo um pouco de dicas, um pouco de resenha. Eu vou contar pra vocês as minhas impressões sobre esses livros. E aí vocês podem decidir ao final qual deles vocês querem ler, ou se vocês querem ler os dois também, enfim, fica a critério. Deixem um like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos, deixem um comentário sobre o que vocês acharam e o que mais vocês gostariam de ver por aqui. E vamos lá. Bom, eu estou com um projeto no meu Instagram de leitura conjunta das principais obras de Shakespeare. Inclusive, se você não me segue lá ainda, eu deixo sempre o arroba aqui em cima em algum lugar. Então vai lá, me segue, dá uma olhada. E então, antes de começar a ler as peças, eu decidi que eu deveria dar uma contextualizada e iria ler algumas biografias, o que tivesse disponível, para conhecer melhor esse dramaturgo tão consagrado e famoso. Foi então que, em primeiro lugar, eu comprei essa edição aqui da LPM de bolso, da biografia de Shakespeare. É uma edição bem simplesinha, bem pequenininha, olha o tamanho da minha mão, perto dela. Ela não tem orelhas, né, tem folhas brancas, mas é um ótimo livro. Muito baratinho mesmo, eu acho que foi uns 14 reais esse livro aqui. Eu nunca tinha lido nada do Claude Murter, me perdoem o francês, eu não sei se está correta a minha pronúncia, mas eu nunca tinha lido nada dele, não conhecia, na verdade, e aí, dando uma pesquisada rápida no Google, eu vi que ele é um autor francês de romances, também poeta, já traduziu obras de Shakespeare, inclusive dirigiu peças de Shakespeare para o teatro. Além disso, eu já tinha ouvido elogios a esse livrinho, então eu falei, bom, vou começar por esse aqui. Uma coisa importante da gente entender quando a gente vai falar de biografias de Shakespeare é o fato de que existem pouquíssimas informações sobre a sua vida pessoal, pouquíssimos documentos. Então a gente sabe de fatos pontuais e a partir daí os biógrafos vão discorrendo. Ou seja, necessariamente a gente vai encontrar biógrafos fazendo suposições a partir desses fatos pontuais que são comprovados da vida de Shakespeare. Fazendo suposições ou fazendo interpretações dos seus textos, o que também são suposições, e é isso tentando traçar essa personalidade que a gente quer tanto saber como era. Além disso, boa parte das biografias vai discorrer bastante sobre os aspectos históricos daquele momento que Shakespeare viveu. E isso vai fazer com que a gente imagine como era que Shakespeare vivia e se comportava. Então a gente consegue ler essas biografias como um conjunto de informações que foram reunidas aí ao longo da história sobre Shakespeare, interpretações de biógrafos, estudiosos e tudo mais, mas sempre com um pouco de incerteza de se isso é verdade ou não. Fica sempre uma dúvida no ar. Especificamente sobre essa biografia do Claude Murter, eu posso falar para vocês que eu gostei muito dela, gostei mesmo. Ela é bem concisa, né, como vocês podem ver o tamanhozinho dela, envolvente essa escrita, ela traz um panorama, todo esse panorama histórico que eu comentei, mas ela também traz algumas informações sobre os tempos atuais. Por exemplo, quando ele começa falando sobre a cidade que Shakespeare nasceu, né, Stratford-upon-Avon, ele começa a falar sobre a cidade e ele traz informações de monumentos, de lugares que existem lá ainda em homenagem a Shakespeare. Você poderia visitar se você for lá atualmente. Então, eu particularmente adoro esse tipo de informação porque sempre que eu vou a algum lugar, ou sempre que eu conheço algum autor, né, e eu passo a gostar muito, eu sempre tenho vontade de conhecer a história desse lugar ou desse artista, e isso inclui o lugar onde essa pessoa viveu, né? E se eu tô num lugar que eu gostei muito, eu sempre busco conhecer melhor a história da arte e dos artistas daquele lugar. Então, quando você tem informações assim no livro, para quem gosta disso, né, de viajar, de conhecer, é muito legal porque você já tem ali lugares marcados no seu roteiro para conhecer sobre um determinado escritor ou artista que você goste muito. Aqui ele também aborda questões relacionadas à obra de Shakespeare, né? Como, por exemplo, o fato de algumas pessoas quererem atribuir a autoria das obras de Shakespeare a outras pessoas. Isso porque muita gente não se conformava que um homem, né, de uma cidade pequena, um homem que não frequentou a universidade, um homem que
provavelmente tenha sido um pouco boêmio. As pessoas não acreditavam que essa pessoa pudesse ter escrito essas grandes tragédias, grandes obras-primas como Hamlet e as outras tragédias, comédias, os sonetos, que são maravilhosos, enfim. Entre muitas, uma das teorias é a de que o verdadeiro autor das obras de Shakespeare seria o Sir Francis Bacon, que foi aquele inglês político, cientista, filósofo, considerado o pai da Revolução Científica. Para eles, eu acredito que era muito mais confortável admitir que uma pessoa tão instruída, né, tivesse realmente sido o verdadeiro autor dessas grandes obras, mas não. O Claude Murter mostra que, como os estudiosos de Shakespeare já conseguiram comprovar de que realmente, sim, Shakespeare existiu e é o autor dessas obras maravilhosas. Aqui a gente também tem informações sobre os pais de Shakespeare, né? Mais sobre o pai do que sobre a mãe. O pai dele aparentemente foi agricultor e depois passou a exercer atividade de comerciante, né? Foi comerciante de cerveja, comerciante de luvas. Ele foi membro da guilda dos luveiros, o que reforça essa tese, né, de que ele tenha sido comerciante de luvas. Mas, além disso, ele alcançou altos cargos no serviço público da cidade lá de Stratford. Então, ele foi conselheiro municipal, ele chegou a ser oficial de polícia, ele chegou a ser até magistrado da cidade. Mais adiante, a gente passa para as informações sobre Shakespeare, né, as informações que a gente tem mesmo. A começar pela data de nascimento dele, que é estimada em 23 de abril de 1564, mas é estimada porque não existe um registro que comprove com certeza de que foi essa data. O que se tem é um registro paroquial de batismo de Shakespeare em 26 de abril de 1564. E aí, como naquela época era muito comum batizarem as crianças o mais rápido possível, por conta da alta taxa de mortalidade infantil que existia na época, se estima que, por ele ter sido batizado dia 26, ele tenha nascido dia 23. Não sei se por conveniência, né, de estabelecer essa data, enfim. Eu digo conveniência porque Shakespeare vai morrer em 23 de abril de 1616. E aí, né, o nascimento e a morte na mesma data traz um certo misticismo aí à sua existência, não é não? Enfim, entre mais registros da vida de Shakespeare, temos o seu casamento. Então, ele também fala aqui sobre o casamento de Shakespeare com Anne Hathaway. Não existem muitas informações sobre isso. O que a gente sabe é que eles casaram com Shakespeare muito jovem, ela era mais velha do que ele, e que 6 meses após o casamento nasce a primeira filha deles dois, então provavelmente Anne tenha casado grávida. A gente sabe também que Shakespeare passa grande parte da sua vida em Londres, né, quando ele vai se dedicar ao teatro, mas que a esposa fica em Stratford. Então a gente pode interpretar como sendo um relacionamento aí à distância, a gente não sabe se era um relacionamento caloroso, amoroso, se não era. Pelo menos a gente sabe que eles provavelmente não se separaram, né? Ele frequentemente enviava dinheiro para casa, para a família, e então eles ficam separados aí, vivendo separados fisicamente durante uma boa parte da vida dele, até quando ele se aposenta e volta para sua cidade natal. E aí então, depois disso, o autor começa a discorrer sobre a vida de Shakespeare, quando ele começa a se dedicar ao teatro, como que foi esse período, e também quando ele tem que se dedicar a escrever outras coisas por conta da peste na Inglaterra, que me parece que não era difícil de acontecer, que era relativamente frequente. Segundo alguns dados, existiam surtos de peste pelo menos a cada 10 anos. Enfim, existe um momento em que Shakespeare tem que se afastar do teatro, então ele vai procurar uma outra forma de trabalhar e ele começa a escrever sonetos. E aí, a partir disso, o Claude Murter ele vai fazer suposições sobre o que Shakespeare lia. Então ele aposta em autores clássicos como Plauto, Sêneca, Ovídio, e passa a analisar essas obras de Shakespeare, né, os sonetos e as peças, e o que provavelmente se pode extrair dessa forma de escrita, desse conteúdo, desses textos, que possam indicar a personalidade de Shakespeare, ou o que ele pensava, ou de que forma ele teria agido em determinado momento. Então ele analisa os sonetos, analisa as peças, os personagens, sempre em busca de sinais do comportamento, da personalidade de Shakespeare. A questão histórica também está bem forte aqui. O autor faz uma análise sobre o teatro elisabetano, que é bem interessante entender as características dessa forma de teatro específica. Ele fala sobre a Rainha Elizabeth, que foi muito importante nesse período, então ele discorre sobre ela, sobre o que ela gostava. Enfim, eu gostei muito desse livrinho. Apesar de ser pequeno, é importante a gente dizer que a gente não vai encontrar biografias volumosas
de Shakespeare, pelos motivos que eu já citei para vocês, né? Essa escassez de documentos, de registros sobre ele. Mas, na minha opinião, é um livro que vale muito a pena. A escrita do Claude Murter, como eu falei para vocês, é muito envolvente. Então, eu particularmente estava lendo e não conseguia parar de ler. Assim, eu li bem rapidinho porque te envolve de verdade. Ele tem uma escrita romanceada, o que é bem pertinente com o fato dele escrever romances, né? Então não é uma leitura cansativa, fica a dica para quem quer conhecer mais do bardo aqui. A segunda biografia é essa aqui do Bill Bryson. O Bill Bryson é o autor daquele livro Breve História de Quase Tudo. É um livro bem famoso, muito elogiado. Eu nunca li, mas eu já ouvi muita gente falando muito bem desse livro. E eu confesso que isso me motivou também a pegar essa biografia para ler. Então, como eu citei para vocês, a gente tem pouquíssimas informações sobre Shakespeare, então as biografias vão necessariamente falar sobre as mesmas coisas. O que vai ser diferente realmente é a forma como cada autor vai colocar essas informações no texto. Essa aqui do Bill Bryson eu gostei muito, assim, a escrita dele é muito cativante de verdade. Olha que eu falei pra vocês que essa aqui tem uma escrita ótima, cativante, mas ele supera. Ele tem um jeito de contador de história, sabe? Então ele vai te apresentar uma situação inusitada para no final ele lhe dar uma informação relevante sobre aquilo. Um exemplo é quando ele vai falar sobre os retratos de Shakespeare. Essa aqui também fala dos retratos, tá? Mas a forma como ele fala dos retratos é muito interessante. Ele começa falando sobre o segundo duque de Buckingham, Chandos, e ele fala como esse homem foi um homem muito rico e o que ele fez para chegar até a falência, e a forma como aconteceu o leilão dos seus bens, né, para pagar os seus credores, e aí ele vai contando que entre esses bens existia um retrato lá, um retrato oval, de 55 centímetros de altura e 18 de largura, de um homem que provavelmente foi Shakespeare. Esse retrato que ele fala é o famoso retrato Chandos, não sei como fala. Esse retrato é o único que pode ter sido feito com Shakespeare ainda vivo, né? E segundo os estudiosos, as análises que se fizeram do retrato, a idade do retrato realmente corresponde com o período em que Shakespeare estava no auge da sua carreira. É um retrato super importante, se realmente for Shakespeare nesse retrato, porque também não se tem certeza. Mas é muito legal a forma como ele conta isso. E depois ele discorre sobre os outros retratos, né? Mas os outros retratos, todos os outros, foram feitos depois que Shakespeare já tinha morrido. Então esse retrato Chandos é muito importante. E a forma como ele te conta isso é muito legal. Além disso, eu achei essa biografia muito mais robusta em relação a fontes. Tem detalhes aqui que não tem nessa do Claude Murter e que eu achei muito relevante, muito pertinente para que a gente possa construir essa suposta personalidade de Shakespeare. Então tem dados, tem informações escolhidas a partir de entrevista com pessoas, é realmente mais robusta mesmo. O panorama histórico aqui também é bem forte. Nas duas a gente tem esse aprofundamento histórico na medida do possível, mas nessa do Bill Bryson eu achei que ela foi mais fundo, né? Ela se aprofundou mais, tem mais detalhes. Então tem aspectos históricos importantes daquela época que influenciaram autores, então ele vai descrever como que esse fato histórico específico influenciou na escrita de Shakespeare de alguma forma, e ele descreve esse fato histórico de uma forma muito interessante, né, como esse jeito que eu falei para vocês de contador de história, você fica realmente curioso. Ele fala muito também sobre a Londres daquela época, o que é muito importante, os aspectos geográficos, né, as características da cidade, fala sobre a Rainha Elizabeth também aqui, sobre a influência dela, fala sobre a corte elizabetana, o que é que essas pessoas gostavam de fazer, fala dos teatros da época de forma específica. Eu falei pra vocês, né, que as duas falam sobre os teatros, as duas vão falar sobre coisas que você já viu, mas a forma como cada um fala realmente faz a diferença. Então o teatro elizabetano, ele é muito particular, ele tem características muito particulares, o público de Londres, né, da Inglaterra naquele período que frequenta o teatro é muito particular também. Isso influencia muito na escrita, na composição das peças. Então é o seguinte, gente, as duas são ótimas biografias. Vejam que as duas são pequenas porque a gente já falou, né? Não tem muita informação e eles vão discorrendo ali da maneira que eles podem. São duas ótimas biografias. Se você puder ler as duas, você não vai perder absolutamente nada com isso, você só tem a ganhar. Uma vai complementar a outra com informações. Mas se você tiver que escolher apenas uma dessas,
eu acho que eu prefiro essa aqui do Bill Bryson, por todos os motivos que eu já citei para vocês, né? A forma de escrever, o aprofundamento, os detalhes. Eu considero que entre as duas, se você tiver que escolher uma, essa seria a melhor opção. Mas se você tiver com um critério preço, aí eu sugiro que você compre essa aqui, que é muito baratinha, ela não vai passar de R$15 provavelmente. E também é uma ótima biografia. Então as duas, como eu falei, são excelentes. Se você tiver com critério preço, então escolha essa, mas as duas são incríveis, você não vai estar perdendo nada se você ler as duas. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma esse vídeo, que vocês tenham gostado. Continue me acompanhando para que a gente possa conversar mais sobre livros e até o próximo vídeo. Tchau!